Imagine só, você é um jovem adulto extremamente feliz, pois acabaram de anunciar a adaptação de seu mangá favorito, Steel Ball Run, feito por um estúdio que já demonstrou competência e carinho em suas adaptações. E a cereja do bolo, a data de estreia do episódio cai exatamente um dia depois do seu aniversário. É um momento único, quase como se o destino estivesse te presenteando o início de um sonho, ver aquele mangá cujo qual você leu na sua adolescência e não só te cativou pelos personagens, batalhas divertidas, uma narrativa bem construída, mas também por ter mudado a maneira como a qual você se vê e, por consequência, a maneira como você vê o mundo à sua volta. Meu nome é Inakan e essa é a história de como eu voltei a... Essa é a história de como eu confundi terrivelmente um sonho com um pesadelo terrível e brutal. O que fez essa mudança foi o lançamento do primeiro trailer. Eu não sou fã de julgar as coisas apenas por trailers, mas algo ali estava no mínimo estranho. Tipo, sério, haviam muitas cenas simplesmente comuns, sem graça, desprovidas de ousadia, sem falar em takes onde a animação parecia estática, ou essa cena amaldiçoada onde o rosto de Gyro estava completamente em CGI, e o suficiente que Jojo sempre teve uma animação muito estática, que o uso de CGI estaria presente, que nem todas as cenas precisavam ser o ápice da criatividade, com ideias malucas executadas com amor extremo, mas um trailer geralmente é composto para fazer as pessoas ficarem com vontade de consumir aquilo. Uma mostra que na maior parte das vezes quer te fazer visualizar o que tem de melhor na obra em questão. E pensar que esse é o melhor que o anime tem a oferecer me desanimou. Eu não quero ser esse cara paia aqui, eu sou muito grato por tudo que a David Productions fez até agora, mas esse trailer me deixou com a impressão que o mangá que mudou a minha vida teria uma produção meia boca. E o pior de tudo foi ver que as pessoas à minha volta estavam todas felizes e animadas. A comunidade em geral amou o trailer, recebeu ele muito bem. Todos estavam felizes, todo mundo estava animado pro lançamento do que muitos diziam a melhor parte de Jojo. Todos menos eu. Quando me perguntavam por que eu não estava animado, eu contava tudo isso às pessoas, tentava responder em detalhes como eu me sentia em relação àquele trailer. E tudo que eu via era o desânimo no rosto delas. As minhas palavras pareciam soar como algo devastador. Ninguém sequer tentava me convencer. Tudo que eu mais queria era que alguém me mostrasse que eu estava errado, e isso não aconteceu, então talvez tenha algo de errado com as pessoas. Ou talvez tenha algo de errado comigo. Então eu comecei a pensar que talvez eu tivesse virado o tipo desprezível de pessoa que queria ver a adaptação e reduzi-la a pior que o mangá. Eu fui dormir achando que nunca acordaria desse pesadelo, mas no outro dia lá estava o primeiro episódio de Steel Ball Run. Eu gostei bastante. Claro, eu ainda tenho as minhas ressalvas, mas em geral foi um episódio bem agradável e foi refrescante poder tirar toda aquela paranoia da minha cabeça. Eu vi que muita gente simplesmente amou o episódio, foi um baita sucesso. Eu acho que boa parte das pessoas estavam meio embriagadas pelo hype de ver Steel Ball Run animado, mas eu tenho minhas ressalvas sobre esse primeiro episódio, e esse vídeo é meio que sobre isso. Eu sou um cara random por aí, dando uma opinião na internet. Muitos diriam que sou eu. Aí, claro, sem spoiler, eu acredito que a adaptação pecou em uma coisa ou outra que eu gostaria de falar aqui. Falar e elaborar, eu não vou chegar aqui e só falar, o mangá é melhor, o mangá é melhor. Eu acho que todo mundo tinha uma perfeita noção que a David tinha um trabalho ingrato ao adaptar Steel Ball Run. É um negócio difícil pra caramba de adaptar por si só, até porque eu sinto que é um material que se aproveita muito da mídia em que ela tá se inserida, que é o mangá. A quadrinização do Araki e a arte do Araki são simplesmente insanas ali. No quesito design, os designs foram simplificados. Eu me incomodei um pouco com o design do Gyron, não vou mentir, mas eu entendo por que isso foi feito. É claramente pra deixar a animação mais fluida e é normal. Jojo já fez isso algumas boas vezes. Mas enfim, retomando o foco, pra explicar o problema que eu tenho com essa adaptação, eu gostaria de puxar a cena inicial. Ao invés de ter uma abertura típica de anime nesse primeiro episódio, a gente teve essa cena inicial à la western spaghetti, focada no cenário, com a câmera se movendo lentamente, enquanto deixa o título pra trás, o sol escaldante, o trem, as pessoas trabalhando no local. A música é simplesmente um momento que te insere ali, sabe? É quase como se você, ao invés de estar vendo um episódio de anime na Crunchyroll, você estivesse começando um bom western. E eu achei isso simplesmente perfeito. Isso, em poucos segundos, fez eu esquecer todo aquele pessimismo que eu descrevi na introdução desse vídeo, porque era algo simplesmente irreplicável no mangá. Eles usaram tudo que eles tinham direito
pra começar desse jeito diferente e vibes pra caramba, eu amei isso. Mas logo depois a gente passa pra cena onde Sandman está correndo da sua tribo, que é a cena que de fato introduz o mangá. E quase tudo que envolve o Sandman aqui nesse episódio foi brutalmente reduzido ou simplesmente cortado. E eu sei que tem muitas pessoas que acreditam que essas partes serão inseridas no futuro, como um flashback ou algo assim, mas eu particularmente não acho que tenha mais o porquê fazer isso. Na maior parte das vezes, quando alguém lê Steel Ball Run e chega nos momentos finais do primeiro estágio, onde tem aquela disputa muito maluca entre esses 5 personagens, geralmente um dos favoritos, se não o que o leitor está torcendo, é Sandman. E o motivo disso é bem simples. Steel Ball Run gosta em si de brincar muito com esse lance de pontos de vista. E Sandman é a lente pela qual a gente vislumbra o início da obra. A lente pela qual vislumbramos a corrida, vislumbramos um prelúdio a Gyro e vislumbramos, por fim, suas motivações. E tudo isso colabora para você sentir empatia por Sandman mais do que qualquer outro personagem além, até porque você não tem real noção da situação dos outros corredores. Diego só parece um cuzão, Gyro é um esquisitão misterioso, Johnny é um coitado e no máximo quem compete com ele nesse sentido é Poco Loco, que também vemos de perto sua realidade e motivações. Mas você tem a noção que esse índio que deveria estar na desvantagem por decidir correr com as próprias pernas está se igualando a jockeys profissionais com cavalos bem qualificados e tudo isso sem spin ou sem stand, usando apenas e única e exclusivamente as suas pernas e cada fibra do seu corpo. E isso é simplesmente irado. E também é algo que se perdeu porque eles removeram todo o momento legal no meio da corrida, onde Steve explica toda a técnica de Sandman e como ele está fazendo para economizar energia enquanto mantém um bom ritmo. Eu acho que o anime optar por cortar tudo isso fez Sandman soar muito mais como apenas um cara estranho que está participando de uma corrida de um jeito estranho, e eu acho que isso é meio triste. Mesmo que eles coloquem a motivação de Sandman no outro momento que ele tem, eu acho que seria ruim, porque aquele momento se torna legal justamente por não ter nada disso. Eu não quero dar spoilers, mas quem leu entendeu o que eu quis dizer. E segundo, essas coisas são importantes aqui, no início. Elas fazem você sentir algo por Sandman. Elas colaboram muito para aquele momento super empolgante no final, onde você vai estar levando tudo isso em consideração. Logo depois disso, no mangá, vemos a introdução de Gyro e depois a introdução de Johnny. Era algo que eu tava muito curioso pra ver em anime. Isso já foi alvo de diversas brincadeiras e memes da fanbase, porque é simplesmente discrepante a diferença de como esses dois personagens são introduzidos. Gyro é introduzido no final do primeiro capítulo, com artes detalhadas, em um momento onde mostra o quão cool e badass ele é, enquanto Johnny demora até a página 16 do segundo capítulo para aparecer a primeira vez com essa bela arte horrível, digna de um coadjuvante esquecível. E o pior é que ele continua com essa vibe de secundário nos quadros que se seguem, o que é muito irônico porque Johnny é o protagonista dessa história, e eu tava muito ansioso pra saber como é que eles iam fazer isso em anime, como eles iam usar as peculiaridades da mídia anime pra fazer algo assim, e acontece que eles simplesmente não fizeram. Eles apenas introduzem Johnny antes de Gyro. Vemos ele claramente em uma cena que não existe no mangá, onde ele tá diante do lugar onde as inscrições pra corrida são feitas, e ele olha pra esse lugar e olha pro chão triste e vai embora. E rapidamente a cena é cortada pro Steel dando uma entrevista. E véi, pra mim isso é tão patético, sério, substituir o jeito que o mangá brincava com a ideia de Johnny parecer um coadjuvante no início da jornada pra isso aqui Caramba, eu não tenho palavras pra descrever como isso me incomodou. Outro momento que me deixou pensativo em relação a Johnny foi o momento onde vemos seu flashback e vemos como ele ficou aleijado. Estranhamente, eu acho que eles foram competentes de cortar algumas coisas, deixarem outras. O jeito que o flashback foi montado foi muito inteligente. Porém, eu simplesmente não consegui sentir o mesmo impacto do mangá. Eu acredito que isso seja porque no mangá você pode ler aquelas páginas e parar, olhá-las e pensar sobre elas, deixar que o sentimento que tá ali rasgue o seu coração. E no anime, essa cena só passa muito rápido. Ela não me impactou em quase nada. O que é bem triste, porque quando eu li isso pela primeira vez, eu realmente fiquei muito mal. E todas as vezes que eu vejo essa página, eu fico profundamente abalado, imaginando como o Johnny estava se sentindo nesse momento. E outra coisa sobre Johnny que não tem o menor sentido, é que logo depois dele fazer aquele movimento com a cadeira de rodas, tocar nas steel balls de Gyro e Gyro deixá-lo pra trás, esse no mangá é o momento que ele escolhe, ele decide que de fato vai
entrar na corrida, eles trocaram isso pra ele encarando um jornal no chão, o que não me incomoda, mas logo depois adicionaram a cena onde o idoso que ele usou pra rampar chuta ele no chão, o que pra mim é engraçado, porque se eles estavam cortando tantas coisas pra encaixar o primeiro estágio nesse primeiro episódio, por que caralhos eles adicionaram isso? Eu não tinha um porquê, parece muito idiota, e todos esses momentos de Johnny me fazem odiar um pouco mais essa adaptação, mas tem coisas como a introdução de Gyro que me fazem amar isso. Pra mim, esse momento ficou incrível. Esse duelo inteiro foi uma sequência que ficou dinâmica e impactante. Teve takes ali que eu achei criativos e que não existiam no mangá, como esse momento onde vimos o POV do cara sendo pego pelos guardas e enquanto Gyro vai embora entrando na luz. Foi um toque muito legal. Eles utilizaram também o som do Ramon nas bolas de Gyro e a violência. Eu tinha receio que eles dessem uma maneirada em coisas assim, mas como foi prazeroso ver aquele sangue descendo. Eu acho que esse é um momento onde o anime realmente levou o trabalho do mangá e eu realmente fico feliz por isso. Estamos falando da introdução de Gyro e esse é um personagem que significa muito pra mim. E aí eu percebo o quanto eu amo essa adaptação. Mas aí a corrida começa e o Steel não explica todas as regras da corrida e eu falo, caramba, porra, e isso não deveria me incomodar tanto quanto outras coisas, mas eu percebo que isso também é algo que colabora pro final do primeiro estágio e por toda a corrida em si. Você ter noção das regras detalhadas da corrida. Isso é algo que eles têm que colocar nos próximos episódios e eu espero que isso aconteça. Mas caramba, imagina só se eles não fazem, deixam isso só em aberto. Isso que é complicado, é isso que tá me balançando. É ver as cenas muito dinâmicas durante a corrida que realmente ficaram legais e empolgantes com a música, a animação e principalmente o design de som desse episódio tá muito incrível. Tiveram momentos onde, assim como no mangá, o Araki brinca com a expectativa do leitor, eles usaram o som pra brincar com a expectativa de quem tava assistindo com relação ao Diego. Ver a voz de Avedon, tanto no dublado quanto no japonês, foi do caralho. E eu fico nessa que eu amo algumas decisões dessa adaptação, mas eu odeio outras com tantas forças. Tipo, por que vocês embolsaram meu Reiá e me encantaram com tantas coisas legais só pra enfiar meu Reiá num saco e levaram pra longe de mim? Devolvam o Reiá. Enfim, brincadeiras à parte, essa parte ela é muito dinâmica, muito divertida, eu acho que eles adaptaram bem. É claro, perdeu alguma coisinha ou outra do mangá, principalmente momentos de comédia, engraçadinhos, mas eu acho que essa parte eles foram bizarramente competentes, tal qual o final da corrida. Foi empolgante também, mesmo sem aquelas coisas que eu mencionei, que eu acho que poderiam ter deixado mais empolgantes. E onde que eu quero chegar com isso tudo? Eu acho que esse foi um bom primeiro episódio, foi um bom episódio. Eu acredito que realmente eles fizeram o melhor que podiam com essa ideia de adaptar o primeiro estágio inteiro em apenas um episódio. Estamos falando de 2 volumes inteiros, era muita coisa pra adaptar em um episódio só. E eu acho que eles fizeram um trabalho muito competente, porém eu não acho que era a melhor decisão adaptar esses 2 volumes em um episódio. Eu acredito fielmente que Steel Ball Run carece desses momentos mais lentos, onde você pode se apegar à perspectiva de outro personagem, enxergar todos esses outros malucos e essa corrida pela ótica dele, e depois lentamente sentir esse personagem sumir. E eu acho que isso é parte da mensagem geral de Steel Ball Run. Enfim, talvez eu faça mais vídeos dos outros episódios, o que vai decidir isso é se eu gostar ou não do resultado final desse, mas se tem uma coisa que eu quero que você leve em consideração é o mangá. Eu realmente incentivo que se você não leu Ishoboran, dê uma chance e leia Ishoboran. Eu sei que muita gente tem a mentalidade ainda meio atrasada de ver mangás como quase que storyboards do anime e o mangá vai muito além disso, é uma experiência própria, única, e uma coisa que eu posso garantir é que independente do que aconteça daqui pra frente com o anime de Steel Ball Run, ele não será igual ao mangá. Até porque se for, não vai ser bom. Se o anime jogar com as regras do mangá igual ele fez na cena do flashback do Johnny, eu acho que ele sempre vai ser derrotado. Mas se ele usar o que ele tem de novo, ele pode ser uma experiência única, não melhor, mas diferente de consumir aquela história, e eu acho que isso pode ser sim muito interessante. Então, apesar de tudo, eu realmente recomendo que você leia o mangá. Assim, eu não tenho como recomendar o suficiente. Como eu disse, esse mangá literalmente mudou minha vida. É as palavras que eu só consigo colocar aqui. Eu não que eu esteja garantindo que isso vai mudar a sua. Eu não acho que não é assim que funciona. Mas eu acho que vai ser pelo menos uma leitura muito gostosa e muito divertida. Em geral, eu tô muito feliz com esse episódio. Principalmente por ver a comunidade de Jojo mais viva que nunca. Teve um brother, um gringo, que simplesmente fez a Steel Ball Run e o cara percorreu de San Diego até Nova York. Eu achei isso tão legal, muito foda. É muito legal ver a comunidade viva interagindo. Essa com certeza é a melhor parte do anime pra mim. É ver essas pessoas que gostam da mesma coisa ali que eu, só conversando e dando suas opiniões. É muito legal isso. E eu tô feliz que esse pesadelo acabou.
Peraí, como assim o diretor não sabe quando sai o próximo episódio? Como assim a Netflix não tá se pronunciando? Por que esse trailer de segundo episódio tem a data como 2026 e por que dá a impressão que eles literalmente acabaram de animar isso e soltar no YouTube? A Netflix se pronunciou episódio no outono? Eu voltei a esse lugar teorizante. Eu acho que eu talvez deva dormir. Talvez, quem sabe quando eu acordar amanhã eu acorde desse pesadelo.